todos. Eu sou Igor Duarte e eu fui convidado para fazer essa palestra para vocês sobre saúde e bem-estar. E é um grande prazer estar aqui falando para vocês. E eu espero que o tema que eu abordar aqui, vocês conseguirem colocar em prática, que isso melhore a vida de vocês, a qualidade de vida de vocês, mais saudável. Esse é o objetivo da apresentação de hoje. Bom, sou formado em fisioterapia, eu me formei em fisioterapia ainda no começo dos anos 2000. Eu fiz especialização, eu tenho especialização em geriatria, eu tenho especialização em neurociências, é a área que eu atuo com mais ênfase hoje. Sou mestre e doutor em engenharia biomédica, com ênfase em neurociências. Então, o trabalho que a gente desenvolveu na universidade durante o doutorado é sobre a dominância cerebral, sobre o cérebro direito ou o cérebro esquerdo, porque um domina o outro, porque um se sobressai em relação ao outro. E hoje eu dedico parte do meu tempo ao ensino, à pesquisa, e nesse exato momento eu estou numa pesquisa, estou escrevendo o início de um livro sobre o real poder dos pensamentos. A gente ouve falar muito sobre os poderes que o pensamento tem, mas isso do ponto de vista prático, no dia a dia e o que as pessoas relatam. Então eu estou levantando todo o material sobre o que a ciência diz sobre o poder do pensamento. E existe mesmo o poder do pensamento comprovado do ponto de vista científico. Farei alguns pontos para trabalhar com vocês. Estão aqui os temas que a gente vai ver durante essas 40 minutos mais ou menos de apresentação. A gente vai ver o que a gente chama de compressão da comorbidade, os projetos da terceira idade, para você investir em você mesmo, né? O melhor investimento que se faz é em si mesmo. Dormir, né? Rejuvenesce, vamos discutir isso também. Vamos falar sobre estresse, exercícios físicos, relaxamento, né? Relaxamento no sentido de descansar, né? De se livrar de situações estressantes quando você puder, né? Vamos falar sobre o sol, o impacto na saúde, risco dos alimentos. Tem alguns alimentos aí, embora eu não seja nutricionista, mas eu preciso passar isso para vocês. E métodos confiáveis que a gente precisa seguir, tá? Se a gente quiser ter uma qualidade de vida lá na terceira idade. E o poder dos pensamentos, que eu vou abordar com vocês um estudo científico muito interessante sobre esse tema. Bom, nós nascemos e nós começamos a nos desenvolver. Então eu tenho aqui um bebezinho, o bebezinho começa a engatinhar, um garoto, logo ele se transforma num garoto, começa a andar, começa a aprender as coisas da vida, já fala, já vai para a escola. Quando a gente menos espera, já estamos na fase da adolescência, já estamos na fase adulta, passa muito tempo. Quem estiver me assistindo agora pode ir lá atrás e imaginar, falar, puxa vida, realmente passou muito rápido. E passa muito rápido mesmo. E aí a gente começa essa fase produtiva da fase adulta, produtiva do ponto de vista financeiro. A gente termina os estudos, a gente consegue um bom emprego, a gente ganha nosso salário e aí a gente precisa administrar esse salário, porque nós precisamos sobreviver e nós precisamos também nos vestir, a gente precisa viajar, a gente precisa fazer novos cursos, etc. E tudo depende do que a gente está produzindo aqui nessa fase adulta. Só que essa fase adulta também é curta e para muitas pessoas, depois da fase adulta, quando entra na terceira idade, aparece o que a gente chama as comorbidades, ou seja, os problemas de saúde que vêm junto com o envelhecimento. Então, esse senhor aqui já estava desenvolvendo um bom trabalho, rapidinho ele já ganhou alguns 10, 15 anos, e aqui ele já não tem mais condições de trabalhar. E aqui ele já está na cadeira de rodas, ou seja, já está na reta final da vida. O que a gente chama de compressão da comorbidade não é você eliminar todos os efeitos que podem vir com o envelhecimento, né? Não necessariamente eles têm que vir, mas eles podem vir. E ao invés da gente distribuir dos 50 até os 90 anos, a gente comprimir ele e deixar para esses problemas aparecerem lá na última semana de vida, lá nos 99 anos. Não está bom? Porque não faz sentido nenhum você viver 100 anos, mas você passar 15 anos numa cama, indo para o hospital, voltando para casa, vai para a casa de um filho, volta, e aí vai para um abrigo, depois volta para... Não é interessante isso. O interessante é a gente viver 100 anos, é possível isso,
e viver bem esses 100 anos. Né? Dentro dessa apresentação eu vou mostrar um exemplo, né, de que isso é possível, de viver muito, que a gente viver bem. Então, isso daqui não necessariamente precisa acontecer. A gente, se colocar em prática alguns detalhes que eu vou discutir com vocês aqui, vocês podem também fazer a compressão do que a gente chama de comorbidade. E aí, se esses problemas vierem a acontecer, eles vão acontecer lá no último dia de vida, na última semana, ok? Ao invés de nos últimos 20 anos, o que seria um problema. Então a gente pode desenvolver nosso trabalho até os 100 anos. Tá? É claro que a gente colocar isso em prática. Eu vou tentar utilizar uma linguagem bem mais simples, para que vocês consigam assimilar, consigam aplicar isso na vida de vocês também. Ok? Esse exemplo da lâmpada é um exemplo maravilhoso do ponto de vista aqui da compressão da comorbidade. Por quê? A nossa vida, ela deveria ser como essa lâmpada aqui. Isso é uma lâmpada incandescente, ela está em desuso hoje, depois de quase 100 anos que a gente utilizou ela, porque nós utilizamos hoje as lâmpadas LED, que não consomem tanta energia. Então, por isso, provavelmente na sua casa você tem uma lâmpada LED hoje, mas em algum momento você já viu uma lâmpada incandescente como hoje, como essa daqui. Essa lâmpada incandescente, ela produz luz, só que a analogia que eu estou fazendo aqui, né, com a nossa vida, olha só, nós deveríamos seguir o exemplo da lâmpada. A lâmpada, ela está iluminando o seu máximo, o seu tudo, o seu todo, até quando ela rompe o filamento e acaba a luz. Deveria ser assim com todos os seres humanos. Você viver bem até os 100 anos e simplesmente, porque um dia, infelizmente, essa vida vai embora, né? E eu desejo que aconteça com vocês o que eu estou explicando aqui. Você chega lá nos 100 anos e simplesmente desligue e pronto. Você vai para os braços de Jesus, a gente espera, né? Mas você viveu bem todo o período de vida que você teve, tá bom? Então a gente precisa seguir o exemplo dessa lâmpada aqui. Agora eu tenho exemplos que vocês não devem seguir. Por exemplo, esse casal aqui de senhores, eles já trabalharam, eles já criaram os filhos, eles já, enfim, ajudaram na educação dos netos, eles já tiveram mais projetos e hoje eles estão apenas na frente de uma TV, esperando o tempo passar. Se por acaso você que está assistindo agora se reconhece nessa imagem, essa palestra é exatamente para você repensar o que você está fazendo com o seu corpo, porque em algum momento a conta vem. Esse casal de senhores, se eles passam a maior parte da vida apenas sentados e assistindo TV, eles vão ter sérios problemas no futuro, que eu digo pela idade deles, no próximo mês, na próxima quinzena. Porque eles não estão se exercitando fisicamente e nem mentalmente. Eles estão sentados, na verdade eles deveriam estar em pé, caminhando, correndo, se possível fosse, né? E desenvolvendo alguma atividade intelectual, mas aqui eles estão o quê? Deixando que a TV determine o que o cérebro deles deve pensar. E isso é um grande problema, principalmente nessa fase da vida aqui. Aqui, esse casal deveria ter projetos para 15 anos, para mais 20 anos. E provavelmente não é isso que está acontecendo com esse casal aqui. Se você se enquadra nisso, você precisa rever, tá? De colocar em prática exercícios e novos projetos. Projetos de estudos, projetos de trabalho, projetos de criação, enfim. Eu não posso dar os projetos para vocês, você que tem que descobrir, né, a sua finalidade de vida. Esse vídeo que eu vou passar para vocês agora, ele mostra exatamente um casal da mesma idade dessa imagem aqui, mais ou menos, só que ao invés desse casal estar sentado na televisão, assistindo TV, esse casal resolveu praticar uma atividade física, uma atividade intelectual, né, muito ativa, que é a dança. Né? Parece simples, mas para quem não sabe dançar, tenta dançar para ver se você não sabe. Exige muito do seu cérebro. Então esse casal aqui, olha que lindo. E tem toda uma torcida em volta. Por quê? Porque não é comum isso acontecer. E aí, quando aparece um casal que sai fora da caixa, as pessoas vibram, as pessoas gostam. Olha aqui, essa senhora aqui, ela
o esposo dela, né, girou ela algumas vezes. Se não é uma senhora que tem a saúde, vamos dizer assim, em ordem, aqui já tem problema de labirintite depois da dança, já tem problema de bico de papagaio depois da dança. E não é isso que aconteceu, porque provavelmente esse casal já venha, né, praticando a dança há muito tempo. Tá? Você pode chegar nesse nível aqui também, depende de você, tá? Depende de você. Ah, mas eu já tenho 70 anos, eu não consigo. Consegue sim, depende de você, tá? Encontre atividade que você gosta, de repente é dança, de repente é pedalar. Eu, particularmente, gosto muito de bicicleta. A bicicleta, ela me faz muito bem, porque eu exercito, né, a parte física e eu faço a higiene mental enquanto eu estou andando pelo parque. Para mim, funciona muito bem, tá? A bicicleta. De repente para você é dança, aí é natação, aí você precisa descobrir qual é a sua atividade, tá? Mas um projeto é um projeto interessante esse para você praticar a dança, né? É interessante isso. Bom, quando eu digo para você investir em você mesmo, né? Tudo que você puder fazer por você mesmo, né? Para o seu corpo, para sua mente, isso é um investimento muito melhor do que ganhar em loteria. Muito melhor você investir em você. Então, tenha hábitos saudáveis. Você precisa ter um sono de qualidade. Eu vou abordar todos esses pontos aqui com um pouco mais de detalhes. Você precisa aprender a lidar com o estresse. A gente não pode eliminar o estresse da nossa vida. O estresse faz parte da vida moderna e a gente precisa lidar com ele. Você precisa ter um momento de lazer. Você precisa praticar exercícios físicos. Exercícios físicos, pelo menos semanalmente, pelo menos. Você precisa traçar um plano para o seu futuro, né? O que você pretende daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Porque se você deixar o tempo passar, parece que as coisas, o organismo principalmente, definha com uma velocidade muito mais intensa, né? E claro, a gente precisa também de acompanhamento profissional, porque às vezes a gente negligencia. Já ouviu falar que todo mundo tem um pouquinho de médico em si? Todo mundo diz que entende um pouco de medicina, né? E a medicina é muito complexa para todos entenderem de tudo. Então, se você tem algo que está lhe chamando a atenção nesse momento, você deve procurar ajuda profissional. Pode ser de um médico, pode ser de um fisioterapeuta, de um fonoaudiólogo, de um psicólogo, depende do que você precisa. Você procura esse profissional, para ele vai lhe auxiliar a sair dessa situação, tá bom? Mas vamos ver com mais detalhes cada um desse daqui. Investir em hábitos saudáveis. Eu tenho aqui um copo d'água, eu tenho um refrigerante e eu tenho um suco. Tá na cara que vocês sabem que eu vou mandar vocês beberem muita água, né? Tá na cara isso, né? E eu vou proibir vocês de consumir refrigerante também, não está na cara isso? Mas, nossa, nem precisava dessa palestra, né? Bom, a água, não tem jeito, a gente precisa consumir aí entre 1,5 litro e 2 litros de água por dia. A recomendação para você, por exemplo, tem pessoas que não percebem que tem a necessidade da água diariamente. Então, você pega uma garrafinha, quando você trabalha, coloca na mesa do seu escritório ali aquela garrafa, e ela é a meta diária. Então, você vai tomando ela de golinho em golinho, de pouquinho em pouquinho, no final do dia você bebeu aquela água toda, tá? Pense na água como um remédio, tá? Nesse caso. Remédios, normalmente, eles são ruins, têm um sabor ruim, ninguém vai lá, né, fala assim, me dá esse remédio aqui que eu quero, sei lá, ficar feliz tomando esse remédio. Não existe isso, o sabor dele não é bom, normalmente, né? Então pense que a água é assim, ok? Refrigerante é proibido? Não, você pode tomar refrigerante, não tem problema nenhum. Uma vez eu falei isso numa palestra numa empresa e todo mundo ficou assim, ó, nossa, posso tomar refrigerante? Pode, uma vez na vida, não faz mal nenhum. Qual que é o problema do refrigerante? As pessoas querem tomar todos os dias o refrigerante. E aí que está o problema. A gente tem uma ideia, dentro da medicina tem uma ideia, de que a diferença entre o remédio e o veneno, provavelmente você já ouviu isso. A diferença do remédio e do veneno está na dose. O refrigerante ele não vai te causar mal nenhum. Se você tomar o refrigerante numa festa, numa confraternização. Agora, esse refrigerante ele não pode entrar na sua casa. Ele não pode fazer parte da alimentação da sua família. Porque não é apenas você, é a sua família inteira. Então, pense na família inteira. Então, se tem refrigerante todos os dias na sua casa, inicialmente convido você uma vez por semana. Aí depois você avança, uma vez por mês, uma vez por ano, né? Não tem problema. Uma vez
todos os dias, isso daqui faz um mal tremendo para a sua saúde. Suco de laranja faz bem? O suco de laranja, ele não é tão bom quanto a laranja. Então, se você descascar a laranja e chupar a laranja, você tem um efeito muito melhor da fruta, né? Inclusive, quando você morde, seja a fruta que for, eu estou falando da laranja aqui, o contato da fruta com a gengiva, isso faz bem para a saúde dos dentes. Tá, mas e o suco, é bom? O suco é muito melhor que o refrigerante, tá? Só que o suco precisa ser feito em casa. Deixa eu dar uma dica para vocês aqui. Eles fizeram uma pesquisa com milhares de pessoas, pessoas que viveram muito e que viveram bem. E eles quiseram saber o que essas pessoas faziam, né, que ajudou elas a chegar muito longe e bem. E elas descobriram que todas essas pessoas relatavam que logo que acordava de manhã cedinho, tomava um copinho de suco de laranja. Um copinho. E aí já vem na mente, né? Segunda-feira, já vou comprar 5 caixinhas de suco de... Não é essa caixinha, não é esse suco aí que eu estou falando, não. Estou falando de você pegar 2 laranjas, espremer ali o caldo da laranja e você beber isso pela manhã. Segundo essa pesquisa, todas as pessoas que viveram muito e que viveram bem tinham esse hábito. Então eu convido você a fazer esse hábito também. Agora, se você comprar um suco de caixinha, ele vem com uma série de químicas. E essas químicas, elas são um problema para a nossa vida hoje. Tá? Então elimine isso. Água todos os dias, suco de laranja naturalzinho, 2 laranjas, logo que acorda ali, só um pouquinho e pronto. Ok? E o refrigerante uma vez por ano está liberado, eu que liberei. Inclusive pode falar para o seu médico aí que o Dr. Igor, né, liberou um refrigerante por ano. E só um pouquinho também, senão você toma 1 litro todo, então também vai fazer mal mesmo uma vez por ano. Tá bom? Todo mundo gostaria de voltar no tempo, que o corpo ficasse mais jovem, mais saudável, e que os efeitos do envelhecimento eles fossem minimizados. Deixa eu falar a boa notícia para vocês. Existe uma fonte da juventude, ela existe. E ela está aí na sua casa. Todos vocês têm uma fonte da juventude na casa de vocês. E onde é essa fonte da juventude? É o quarto de vocês, o quarto onde você dorme. Se você dorme bem, o seu cérebro, existe uma glândula aqui na base do cérebro que produz um hormônio. Esse é o hormônio do sono e é o hormônio do rejuvenescimento. Provavelmente você já ouviu falar dele. Chama melatonina. A melatonina é o melhor antioxidante que existe. Tem pessoas que mandam vir de fora medicamentos, cápsulas com melatonina para evitar os efeitos do envelhecimento. Ok? Não precisa de nada disso. Você só precisa o quê? Dormir bem. E para isso, o seu quarto precisa estar muito bem preparado. Não precisa estar equipado, não. Vamos ver essas 3 figuras que estão aqui. Na primeira, eu vejo um senhor dormindo. Parece que ele está dormindo bem ali. Mas o sono dele, acredite, não é um sono bom. Por quê? O quarto dele não está escuro. Ao que parece é confortável. Tem um travesseiro ali confortável. Ele está com uma roupa confortável. O edredom é confortável. Mas o quarto dele está claro. E esse é o erro da imagem. Não pode. Se existe alguma fonte de luz no seu quarto, você precisa eliminar essa fonte de luz. Por quê? Nós precisamos de escuridão total para dormir. Nosso cérebro só libera esse hormônio anti-estresse quando o quarto está completamente escuro. Se tiver um pouquinho de luz, você já não vai dormir direito. E é o que está acontecendo nessa terceira imagem aqui. Embora o quarto esteja todo escuro, como eu falei, olha o que ele tem ali. Ele tem uma fonte de luz, que é o smartphone. Então, se você acorda 4 da manhã e liga o smartphone para ver a hora, a luz, quando incide na retina, o cérebro percebe como dia. Então, ele para de produzir o hormônio do sono e passa a liberar com mais incidência os hormônios para te manter acordados. E aí você vai ter problema de sono, você vai ter problema de humor, que daqui a pouco a gente vai falar disso também. Qual é o ideal? Quarto escuro, escuro total. Mas doutor, eu não posso permanecer num quarto porque eu preciso me orientar no escuro. E agora, o que eu faço? Ótimo. Você está vendo esse slide do meio aqui? Tem uma lâmpada vermelha aqui, uma luz vermelha. Essa luz vermelha, ela te ajuda a se orientar no seu quarto, se você precisar levantar para ir ao banheiro, para beber água, por exemplo.
Essa luz vermelha ela vai te ajudar, porém ela engana o cérebro. O cérebro não percebe a luz vermelha como luz. Então você consegue ir ao banheiro e beber água, mas sem que o cérebro pare de produzir o hormônio do sono, o hormônio anti-estresse. Ok? Então todo mundo aí, depois vamos pesquisar um abajur com lâmpada vermelha, uma lanterna com luz, com a lâmpada vermelha, tem que ser vermelho, tá? Se for cor de laranja, já não tem o efeito. Tem que ser vermelho, vermelho, tá bom? Senão você compra uma lanterna, um abajur laranja e tá te atrapalhando. Aí depois você vem reclamar comigo, não, tem que ser vermelho, vermelho, tá bom? Quarto, não foi feito para ter equipamento televisor. Televisão não pode estar no quarto. Televisão deve estar na sala, ok? Próximo slide. Dormir melhora o humor e melhora o cérebro. Ponto. Quando você dorme às 8 horas, quanto tempo de sono devemos ter? Alguns falam em 7 horas e meia, mas eu gosto de trabalhar com 8 horas porque a matemática fica mais fácil de vocês compreenderem. Nós temos 4 ciclos de sono, 4 ciclos, e é mais ou menos 2 horas. 2, 4, 6, 8. Fica fácil de você compreender. Tá? A gente dorme 2 horas, aí a gente desperta um pouquinho e volta a dormir novamente, e aí entra no próximo ciclo. Isso vai acontecer até as 8 horas. O que acontece? Nesse período, o sono tem uma série de efeitos no cérebro, por exemplo, como um faxineiro do cérebro. Todas as toxinas que as células do cérebro produzem durante o dia, isso é varrido, isso é eliminado durante o sono. Então, se você dorme pouco, você mas eu durmo 6 horas e eu estou satisfeito. Você acha que está satisfeito porque você acostumou com isso, mas não faz bem para você. Isso, lá na frente, pode chegar a uma conta, e essa conta pode ser alta para você. A gente precisa dormir 8 horas, ok? 8 horas. Por que as 8 horas? Vamos fazer uma analogia aqui. Você chega num posto de combustível e você pede para encher um tanque com gasolina. Dá para encher um tanque vazio em 30 segundos? Não dá, né? Leva alguns minutos para ficar ali. Pois é, durante o sono é quando o nosso organismo está enchendo o tanque de hormônios. Os hormônios que nós gastamos durante o dia, eles são repostos durante a noite, durante o sono. Preciso de 8 horas para repor todos os hormônios. É por isso que nós acordamos. Tem um hormônio que desperta, o hormônio cortisol, a gente vai falar dele daqui a pouco, que ele está relacionado ao estresse, mas é ele que mantém a gente acordado. Então o cortisol durante a noite ele diminui, aí você tem sono e dorme. E aí o organismo passa a repor. De manhã cedo, quando o cortisol está em 100%, você acorda. Aí você acorda bem, acorda disposto, como essa moça que está aqui na figura. Assim, ó, estou pronto, graças a Deus chegou mais um dia, estou pronta para implementar todos os meus objetivos, todos os meus projetos. Okay? Se você dorme pouco, você tem problema de humor. Isso resvala nas outras pessoas. As pessoas que trabalham com você, a sua esposa, seu esposo, os seus filhos, têm problemas de relacionamento, porque dormir mal afeta o humor e o humor afeta os relacionamentos. Certo? Bom, voltando para o cérebro, existe uma célula no cérebro que é uma célula de defesa, é uma espécie de sistema imune do cérebro. Essa célula, quando você dorme, ela vai lá e combate tudo que tem de errado no cérebro. Quando você dorme bem, você dorme 8 horas. Se você dorme pouco, se você dorme mal, esta célula ela fica desorientada e ela passa a combater as células que são amigas. Então começa a acontecer, vamos dizer assim, um desgaste excessivo do tecido cerebral. Por isso, você precisa dormir bem. Você precisa dormir bem. Invista no seu quarto, que é a sua fonte da juventude. Tá bom? Próximo slide. Vamos falar sobre o estresse. O estresse é uma consequência da vida moderna. A gente não pode se livrar do estresse. Eu não posso falar para você pura e simplesmente assim, elimine o estresse da sua vida. Nós precisamos de estresse na nossa vida, um pouco, nós precisamos disso. E a gente precisa, inclusive, aprender a lidar com isso. Mas eu tenho 2 situações extremas aqui. Uma, eu tenho um rapaz cheio de trabalho, né, na sua repartição, ou seja, ele está muito estressado porque
ele mal consegue terminar uma e já tem outra para fazer, isso estressa mesmo. E eu tenho outro slide, que um senhor está ali na beira de um rio pescando. Você que está assistindo agora deve estar imaginando assim, a vida desse daqui é muito melhor do que a vida desse daqui. É um engano. Se eu pegar esse rapaz aqui que está estressado e colocar um mês para ele ficar pescando, ele vai ficar estressado também. Ele vai falar assim, não, pelo amor de Deus, eu não aguento esse estresse aqui não, me devolve o meu estresse antigo, porque eu já lidava melhor com aquele. Se eu pegar esse rapaz aqui acostumado com pescaria e trazer ele para uma repartição como a desse rapaz aqui, esse também vai ficar com problemas. Qual que é o ideal aqui? O ideal é que nós precisamos de um pouco de estresse e nós precisamos também de um pouco de relaxamento. Esse indivíduo aqui, ele precisa em algum momento vir aqui pescar, fazer uma higiene mental. Estou falando em pescar, mas pode ser outras tarefas. Você pode viajar, quero viajar para a Europa para não pensar em nada. Você consegue isso? Maravilha. Quero viajar para a região Nordeste. Maravilha. Quero ir para o litoral de São Paulo aqui. Maravilha. Tudo bem. Isso relaxa você? Isso vai retirar o estresse que você carrega? Vai. Então faça isso. Um detalhe. Se você for para o campo, se você for para a praia, e se você puder, não leve o smartphone, porque você vai fugindo do estresse, mas o estresse vem pelo WhatsApp. E aí você está no campo, você está na praia, e aí você fala assim, deixa eu só ver o que está acontecendo. E quando você abre, o estresse já está ali. E aí você tem aquela sensação ruim, você estava na beira da praia com sua família, feliz, e chegou aquela informação. Então se você puder, deixe o smartphone em casa. Ok? Eu fui para a Europa, não posso deixar, né? Compra um número novo. Mas tem que evitar essas informações de estresse. Porque senão você quer voltar, você não aproveita. Imagina você estar na Itália, né? com a sua esposa, com o seu esposo, e aparece uma informação que é aquela, sabe aquela notícia que você queria ouvir nos últimos 3 anos? Pronto, acabou suas férias, porque você quer voltar agora. Sua mente agora já está aqui no trabalho de novo. Isso tem um efeito ruim para você. Tá bom? Falando de estresse, existe um trabalho que é o trabalho mais estressante do mundo. O trabalho mais estressante do mundo, e eu quero que você entenda que se você não conseguir conciliar a sua vida, equilibrar a sua vida entre um pouco de estresse, um pouco de diversão, um pouco de investimento em você, um pouco de relacionamentos, você envelhece além da conta. Aqui tem a foto do presidente Fernando Henrique Cardoso, quando ele recebeu a faixa presidencial, né, do presidente Itamar Franco, dia 1º de janeiro de 1995. O presidente Fernando Henrique ficou 8 anos no mandato, né, com todo o estresse que existe, né, dentro desse trabalho aqui. Essa é uma profissão que ele não pode se dar ao luxo de um final de semana e tirar com a família. Por quê? Porque se ele for para um hotel, os funcionários desse hotel também são brasileiros e a vida daqueles funcionários também depende das decisões desse presidente aqui. Então ele pode ser cobrado, ele pode ser chamado a atenção, ele nunca vai se livrar. O que acontece? 8 anos depois, olha só a fotografia dele, feliz, sorridente, 8 anos depois, presidente Fernando Henrique aqui, ó. Parece que está dando graças a Deus, porque ele passou a faixa para o outro presidente, o ex-presidente Lula. Vamos ver o ex-presidente Lula. Olha, o cabelo também estava escuro, a barba estava escura, ele estava com o rosto redondinho, ruborizado. Ele estava cheio de energia para comandar o Brasil. 8 anos depois, olha o presidente Lula. O Lula, ele envelheceu 30 anos em 8 anos. Ou seja, ser presidente é um péssimo negócio para a saúde. Não queira isso. Tá bom? Bom, a presidente Dilma, ela não concluiu os 2 mandatos, por isso que eu não tenho a foto da ex-presidente Dilma aqui para a gente discutir também, mas eu tenho outros presidentes, eu tenho 2 presidentes dos Estados Unidos para a gente discutir. Olha que o presidente Bill Clinton, presidente dos Estados Unidos dos anos 90, aqui, jovem, 8 anos depois, ele também envelheceu uns 30 anos. Envelheceu muito porque é muito estresse. Imagina, ele no final de semana imaginando que tem um míssil apontado para os Estados Unidos, que a Coreia do Norte não sei o que a Rússia não sei o que lá, que ataque terrorista, isso é muito estressante, envelhece muito mesmo, o estresse, se você não sabe lidar com ele. Olha o outro presidente aqui, Barack Obama, logo que iniciou, né, um senhor jovem e belo, não tem nenhuma ruga, não tem nenhuma marca de expressão,
8 anos depois, Barack Obama com cabelo já esbranqueado, né? As marcas de expressão todas intensificadas, o olho já está no fundo, ou seja, 8 anos de estresse profundo. Isso faz um mal tremendo para a saúde. Se a gente for ver o Barack Obama hoje, ele deve estar belo, como nessa foto aqui. Por quê? Não está vivenciando mais todo esse estresse. Bom, você deve estar perguntando aí, e o presidente Bolsonaro? É tanto estresse, né, do dia a dia do presidente? Eu fiz uma simulação baseada no estresse do presidente Bolsonaro, que se ele conseguir um segundo mandato, o presidente Bolsonaro vai estar assim. Esse é o presidente Bolsonaro daqui há mais ou menos 5 ou 6 anos. Ou seja, de tanto estresse. É muito estresse na vida do presidente Bolsonaro. Coitado. Quando você está numa situação de forte estresse, o organismo produz um hormônio chamado cortisol. Esse hormônio cortisol, ele é um bom hormônio. Esse é o hormônio que faz a gente ficar acordado. Esse é um hormônio que mantém a gente com energia. Mas, se passa da conta, se você está numa situação muito complexa, uma situação em que você está hiperatarefado, o organismo passa a produzir esse hormônio cortisol além da conta. Então o indivíduo tem cortisol demais. O que acontece? Ele chega à noite em casa e não consegue dormir, porque o cérebro dele, cheio de cortisol, não permite pegar no sono. Esse cortisol em excesso, ele vai fazer você ganhar peso. Esse hormônio, o cortisol, ou a base do hormônio cortisol, que a gente chama de cortisona, ele vai aumentar o depósito de gordura nas vísceras, nos órgãos internos. Tá? Realmente vocês já viram algum homem com a barriga bem grande, né? Um homem com a barriga grande? Se vocês nunca viram, tentem reparar. A barriga do homem ela é diferente da barriga da mulher. A barriga do homem parece barriga de mulher grávida. Ela é grande e ela é dura. Porque o homem não armazena gordura na pele. O homem armazena gordura nas vísceras. E esse é um dos fatores porque os homens morrem mais de problemas relacionados ao sistema circulatório. Tá? As mulheres, elas armazenam mais gordura na pele. Então a barriga fica diferente. Tá? Essa barriga dura, ela é um péssimo sinal. Significa que as vísceras estão repletas de gordura. E se tem gordura do lado de fora dos órgãos abdominais internos, significa que já tem muita gordura no coração e também nas artérias do corpo inteiro, também do coração e do cérebro. O risco de você desenvolver um AVC é muito grande. O risco de você infartar é muito grande. Tudo isso por conta do estresse. Aquele hormônio vai auxiliar você no ganho de peso. Tá? Você ganha muito peso. E aí esse peso, qual que é o problema do peso? Não tem problema nenhum a pessoa estar acima do peso ou abaixo do peso. Não tem problema nenhum isso. Só o problema relacionado à saúde. Porque doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão, tudo isso é muito, muito frequente em pessoas que estão muito acima do peso. Bom? Okay? Vamos para o próximo aqui, ó. Ainda sobre o estresse, esse hormônio cortisol que é conhecido como hormônio do estresse. Esse hormônio cortisol, ele vai matar os neurônios do seu cérebro numa velocidade mais intensa. Acreditam que nós perdemos entre 3 mil neurônios todos os dias. Acreditam nisso. Parece ser um número muito expressivo, mas não é. Se a gente fizer aí um cálculo até os 80 anos, não dá 10% do cérebro. O que acontece se você tem uma vida estressante, esse número dobra ou triplica. E aí sim nós sofremos as consequências da perda excessiva de células cerebrais, ali ó, logo no comecinho da terceira idade. Um indivíduo com 60 anos, ele tem pelo menos mais 40 pela frente, mas ele já sofre problemas de memória, problemas de raciocínio, problemas relacionados a comportamento, né, relacionamentos. Tenho aqui a imagem de um cérebro normal, e aqui eu tenho a imagem de um cérebro com doença de Alzheimer. 2 fatores importantes para doença de Alzheimer. Um é o sono, pessoa que não dorme bem. O segundo é o estresse. Tá? Então eu preciso não eliminar o estresse, mas eu preciso aprender a lidar com o estresse. Eu preciso dormir bem para afastar a a demência de Alzheimer da minha vida. Lembra a compressão da comorbidade?
Talvez ela chegue, mas que ela chegue lá nos 99 anos. Vive bem 99 anos, agora é capaz de aparecer alguma coisa. Tudo bem. O que não pode é você viver 100 anos e ficar 30 demente, né, por conta da doença de Alzheimer. Próximo, exercícios físicos. Quando você pratica exercícios físicos, você não faz bem apenas para os músculos e para os ossos. Você também faz bem para o seu cérebro, faz bem para o coração. Tem uma noção hoje que tudo que faz bem para o coração também faz bem para o cérebro. Então, se você fizer alguma coisa pensando na saúde do seu coração, você também está beneficiando o seu cérebro. Ok, doutor, mas que exercício eu faço? Bom, existem exercícios que são melhores do que esse que eu vou falar para você aqui. Tá? Mas se você não tem condições, se você não tem tempo, você precisa fazer os 10.000 passos. 10.000 passos por dia parece muita coisa, mas não é. Você pode adquirir um dispositivo como esse aqui, ó, que é essa figura aqui. O nome desse dispositivo chama pedômetro, ele é um contador de passos. O que você faz? Você liga ele, coloca no bolso e vai trabalhar, vai estudar. No final do expediente, você dá uma conferida ali quantos passos você já deu. Se você já deu 7.000 passos, e aí você só precisa fazer mais 3.000 passos, dá umas 3 voltas no quarteirão, você já sai da zona do sedentarismo. Então os 10.000 passos, eles não são os melhores exercícios, mas é um exercício muito interessante para você aí que está sedentário. Você precisa sair da zona do sedentarismo. 10.000 passos. Doutor, não tenho condições de comprar esse equipamento aqui. Esse dispositivo aqui deve custar uns R$20 na internet. Tá? Não tenho condições, não sei comprar na internet. Ótimo. Todo mundo tem um smartphone hoje. Então você consegue colocar um aplicativo que conta os passos. Você coloca um aplicativo, todo mundo tem um smartphone no bolso agora, certo? Você está andando e seu smartphone está contando os seus passos. No final do dia você vê esse daqui, por exemplo, deu 8.352 passos. Ele não precisa de muito para chegar nos 10.000 passos, não precisa de muito. Às vezes isso daqui ele conseguiu isso trabalhando. Aí ele vai lá pro condomínio dele, por exemplo, e termina de dar os 10.000 passos. Venceu ali, então ele pode voltar, porque o objetivo dele, do ponto de vista dos 10.000 passos, já foi alcançado. Tá bom? Existem exercícios muito melhores que esse, tá? Mas essa é uma dica para você que precisa iniciar os exercícios. Às vezes você não tem condições, às vezes você não tem tempo. Comece por esse. Aí você vai pegar o gosto e aí você pode evoluir, pode estudar exercícios melhores, solicitar a ajuda de um profissional, inclusive. Ok? Essa é uma pesquisa científica, foi feita em 2014 e ela me chamou muita atenção, porque ela fala sobre a atividade física e a mortalidade. A gente sabe que pessoas que se exercitam muito, se exercitam mais, elas têm uma vida mais longa, elas vivem mais e elas vivem melhor. Ponto. Já sabia disso. Mas essa pesquisa, ela chama atenção pelo tempo de atividade física no lazer. Lazer. Então, peraí, doutor, exercício físico não é exercício físico? Não. Exercício físico que você produz no lazer, ele é infinitamente melhor do que o exercício físico que você faz no dia a dia trabalhando. Se você se exercita no trabalho, ótimo. Você precisa agora se exercitar por lazer. O efeito do exercício físico no lazer é muito maior do que o efeito do exercício físico ali do dia a dia, daquela rotina de trabalho. Pense nisso. Então os parques que existem espalhados pelas cidades, eles não estão ali à toa. Eles estão ali para você se socializar com outras pessoas, para você ter contato com a natureza. Tudo isso, né, para a sua higiene mental, é fundamental isso. Okay? Então se você não tem isso, lazer na sua rotina, conheço pessoas que isso não faz parte da rotina. Eu conheço pessoas assim e falam assim, mas eu não gosto, porque ela já acostumou com aquela rotina antiga dela. Eu tenho 41, vou fazer 42 anos, mas trabalhei muito tempo sem saber o sabor do sábado e domingo, porque eu trabalhava segunda, terça, sexta, sábado e domingo. Quando eu descobri que o sábado eu posso fazer uma atividade que me dá prazer, o sábado e o domingo eles tiveram um sabor único e diferente. Convido vocês a colocarem o lazer dentro dos objetivos de vocês. Lazer, ele não é importante apenas para a mente, mas para o corpo como um todo. Okay? Nessa mesma ideia do exercício de lazer e exercício físico por fazer,
Em 1999 foi publicada uma pesquisa. Essa pesquisa chacoalhou a neurociência, as neurociências. Por quê? Eles descobriram que o cérebro era capaz de produzir novos neurônios. Eles acreditavam que a gente nasce com um número de neurônios e esses neurônios a gente vai apenas perdendo, não repomos eles. Eles descobriram num ratinho que o cérebro do rato produzia novos neurônios quando esse rato se exercitava. Se você já viu em reportagens, em filmes, um ratinho rodando nessa roda aqui. Os ratinhos amam essa rodinha aqui, amam essa rodinha. Então o que eles descobriram? Depois de uma bateria de exercícios, o cérebro do ratinho produzia novos neurônios. Foi aquele bafafá tremendo dentro da neurociência, porque agora o cérebro é capaz de produzir novos neurônios, pronto. Então eles foram replicar a mesma pesquisa com outros exercícios. Então eles pegaram um grupo de ratos e colocaram numa piscina, que é o mesmo exercício, mesmo tempo, gasta a mesma energia. Só que o ratinho da piscina não produzia novos neurônios. Além disso, eles perdiam neurônios com mais intensidade. Mas espera aí, é o mesmo exercício, por que esse daqui produz novos neurônios e esse perde neurônios? Qual foi a lógica? Esse ratinho estava fazendo a atividade que ele gosta de fazer. Esse rato que não gosta de água. Aliás, ratos não gostam de água, tá? É uma necessidade um rato estar na água, mas eles não gostam de água. Então ele faz o exercício estressado, não é o exercício que lhe dá prazer. E isso daqui é prejudicial à saúde. Então se você for fazer a bicicleta, que eu disse que me faz muito bem, mas para você não faz bem, né, você vai entrar no grupo desse ratinho aqui. Isso vai ser prejudicial para você. Você precisa fazer exercício físico, mas você precisa fazer aquele que lhe agrade. Tá? Você precisa fazer isso com prazer. Bom? Eu já falei do cérebro, né? O exercício físico tem um efeito muito importante no cérebro, no sentido de prevenir doenças, mas pessoas que se exercitam, isso não sou eu que estou dizendo, tá? São dados científicos, pessoas que fazem exercício físico são mais inteligentes do que pessoas que não praticam exercícios físicos. Uma criança que nasceu de uma mãe que pratica exercício físico, o desempenho escolar dessa criança é muito melhor do que o desempenho daquela criança que nasceu de uma mãe que não pratica exercício físico. Olha aí, a gente está falando de atividade física e cérebro. Então você se exercitar tem um efeito muito poderoso até no desempenho escolar. Às vezes você fala assim, mas eu ando mal na faculdade. Exercício físico vai te ajudar. Tá? Claro que você precisa estudar também, senão você vai, né, fazer exercício o dia inteiro e esquece de estudar. E aí você pode tomar bomba na prova. Próximo. Quando eu falo para você praticar exercício, precisa praticar exercício de verdade. Analise essa filmagem aqui do presidente Bolsonaro fazendo exercício físico. E vejam se ele está aprovado no exercício físico aí. Ele se juntou com outros políticos dentro de um quartel para fazer exercícios junto com os soldados, né? E aí o resultado, vamos ver se a gente se consegue aí, é ao vivo assim mesmo, tá? Faz parte, quem sabe faz ao vivo, né? O presidente Bolsonaro foi fazer exercícios de flexão, né? Flexões. Mas ele não fez daquele jeito certo, não. Ele fez mais ou menos, vamos ver se abre aqui, ó. O presidente estava só chacoalhando a cabeça aqui, ó. Provavelmente você viu isso porque isso passou pelo noticiário. Tem efeito nenhum isso. Você precisa se exercitar mesmo, fazer os músculos contraírem. Isso gasta energia, isso eleva a temperatura. Uma das formas de gerenciar aí todo esse problema do estresse é você relaxar. O relaxamento ele é importantíssimo, inclusive para a saúde mental. Eu tenho 3 cientistas aqui na tela. Esses 3 cientistas, Arquimedes, Isaac Newton e Albert Einstein. Esses 3 cientistas fizeram 3 grandes descobertas. Mas as descobertas que eles fizeram não foi no momento que eles estavam estressados, trabalhando. Eles fizeram essa descoberta quando eles estavam o quê? O Arquimedes dentro de uma banheira, descansando na banheira. O Isaac Newton, ele estava debaixo do pé de maçã, descansando, quando a maçã caiu na cabeça do Newton. E então, o Newton pensou, por que as maçãs caem? Por que as maçãs caem?
Então ele começou a refletir sobre a força da gravidade. Né? O Arquimedes, ele estava pelejando há tempos um problema que o rei havia lhe concedido, e ele pelejou por muito tempo, ele não conseguiu nada. Então ele falou assim, não quero mais saber disso, abandonou. E aí quando ele estava descansando, a informação veio. Nosso cérebro funciona assim, tá? O Albert Einstein diz a história, né? Que ele estava no fundo da sua casa, deitado numa rede, imaginando que viajava por um raio de luz. Essa é a base da teoria geral da relatividade do Einstein. Olha, os três estavam descansando. Você tem um problema muito sério para resolver e você não está encontrando a solução? Deixa tudo ali como está e vai passar um final de semana na casa da praia, na casa de campo. Vale até ir para um hotel, vale até ir para a casa da sua mãe, dos seus irmãos na cidade vizinha. Sai daquela rotina de estresse. Quando você pensar que não, o seu cérebro, sozinho, ele vai te dar a resposta. Essa resposta pode vir em forma de um insight. Você pode estar dormindo e sonhar com a resposta que você quer. Tá? O seu cérebro resolveu aquele problema para você. Mas você precisa sair daquela situação estressante, senão você não vai conseguir. Tá bom? Tenho aqui uma foto do planeta Terra e as setas representando a força da gravidade que comprime as coisas contra a Terra. Essa força da gravidade é ela que mantém os nossos ossos fortalecidos. Então você fala assim, mas eu tenho osteoporose, eu não posso fazer muitas atividades. Ok, mas a osteoporose, ela não é uma doença, ela é uma consequência. A não ser que tenha uma outra doença metabólica associada. Mas o indivíduo que é sedentário, passa muito tempo sentado, por exemplo, a ação da gravidade sobre a cabeça dele é pouca, é mínima. Então eu preciso da gravidade me comprimindo contra a Terra, que é essa força que vai ativar as células do osso para pegar o cálcio que está no sangue e ir colocando ali no osso. Então o osso vai ficando mais forte. Eu preciso fazer isso. Mas eu tenho osteoporose, eu não posso caminhar muito. Ótimo, mas você pode ficar de pé. Só de estar em pé, você já tem um efeito muito bom para a saúde dos ossos e dos músculos. Só de ficar em pé. Ok? Claro que você precisa do cálcio também que está na alimentação. Aí você tem, dentro aí dos alimentos que contêm cálcio, os derivados do leite, os vegetais, principalmente as folhas, as verdes e as amargas, né? Quanto mais amargo, mais cálcio tem. A vitamina D não age direto no osso. É uma consequência o osso se beneficiar da vitamina D. Como assim? O que a vitamina D faz? Primeiro, o sol não tem vitamina D, nosso corpo produz a vitamina D quando o sol entra em contato com a pele. Então, o nosso fígado produz a vitamina D. Essa vitamina D, ela vai lá no intestino e acelera a captação de cálcio. Então, você tomou aí o pãozinho com manteiga, o café com leite, tem muito cálcio no intestino. Então, a vitamina D faz acelerar a captação. E se você se exercita, esse cálcio que foi captado agora do café da manhã, vai para a parede do osso. Então, aos pouquinhos, o seu osso começa a ficar forte, até que ele pode retomar ao que era antes. É possível isso, você ter uma boa saúde óssea, mas você precisa o quê? De cálcio, você precisa, quando nada, ficar de pé. Se você fica muito tempo sentado, você precisa da ação da gravidade sobre a sua cabeça e você precisa do banho de sol. Pelo menos 20 minutos ao dia, pelo menos. O ideal é mais, não precisa ficar sapecando o dia inteiro no sol, mas você precisa da radiação solar. Isso daqui é muito importante, pessoal. Eu tenho aqui óleo de fritura. Se vocês têm o hábito da alimentação à base de fritura, reveja isso. Isso daqui é o maior veneno. Esse óleo aqui, ele é um veneno na casa de vocês. Óleo de girassol, óleo de soja, óleo de milho, veneno. Tire isso da sua casa. Tá? Eu vou dar contar um pouco da história para vocês aqui. O primeiro infarto registrado pela medicina, aconteceu na década de 1920. O primeiro infarto registrado da medicina. O primeiro óleo de girassol, de soja, de milho que apareceu, era numa lata, apareceu em 1913. Então começou a coincidência. Né? Os soldados que morreram na Guerra do Vietnã, boa parte dele tinha algum tipo de obstrução das artérias coronárias. Ou seja, se não morressem
na frente de trabalho teria alguma complicação do sistema cardiovascular por conta da alimentação. Isso daqui, ó, não tem, isso daqui você não pode consumir de jeito nenhum. E provavelmente você que está assistindo aqui tem pelo menos umas 3 frascos desses na sua casa, tá? Fuja disso daqui. Fuja disso, ok? Azeite é bom? O azeite é bom, só um pouquinho, ok? O azeite é bom só um pouquinho, porque o azeite, ele é um óleo vegetal como esse daqui. Claro que você precisa de uma fonte confiável também, ele não pode ser industrializado, porque senão tem todo o problema das químicas que colocam ali, mas só um pouquinho tá ótimo. E esse terceiro aqui, que é a banha, que ela está voltando com força, comida feita com banha. Provavelmente seus avós, seus bisavós faziam comida com banha e não tinham problema de saúde, né? E hoje a banha, ela está voltando. Eu utilizo azeite, eu não gosto isso daqui, tem uns 20 anos que isso daqui, eu nem passo no corredor do supermercado que tem isso daqui, eu nem passo, que faz mal. A banha eu não gosto do sabor, não gostei, eu não me adaptei à banha, mas a banha é muito boa, tá? Se você se adapta, reflita colocar isso daqui na produção do alimento aí da sua família, ok? Isso daqui, ó, esquece isso daqui, tá bom? Bom, eu falei para vocês que eu ia apresentar métodos confiáveis. Tenho aqui 2 exemplos que você pode seguir. Um é o Elvis Presley, se você quiser ser um grande artista. Ele é um exemplo para você seguir. Agora falar, não quero ser artista não, quero viver muito. Então esquece que o Elvis Presley não é exemplo para viver muito. Agora essa senhora aqui, ela é exemplo para viver muito. O nome dela, Jeanne Calment. Ela já é falecida, mas ela é a mulher que mais viveu, registrada. Ela tinha certidão de nascimento. Existem vamos dizer assim, algumas ideias aí de pessoas que viveram mais, mas não tinha documento para comprovar. Ela tinha. Então ela viveu mais de 120 anos. Aos 97 ela andava de bicicleta ainda. Ela foi proibida de andar de bicicleta por conta da visão. Ela não tinha visão muito boa, então o risco de queda proibiram ela. A última entrevista que ela deu, aos 117 anos, lúcida, o repórter perguntou e ela respondia. Se você tiver mais interesse em saber mais sobre o trabalho dela, ela conheceu o Van Gogh, o grande pintor Van Gogh. Ela contou a história de que ele foi na loja onde ela trabalhava, né? Viveu muito. Por quê? Ela é francesa, praticou muito exercício físico, mas ela se beneficiou de algo que tem no vinho, mas que não é do vinho, e sim da uva, que é um composto que está na caixa, né? Chama resveratrol, na casca e também no caroço da uva preta. Quanto mais escura, mais tem. É um antioxidante muito poderoso. Como os franceses têm o hábito de consumir o vinho, e o vinho também tem, né? Uma colherzinha apenas de vinho, por favor, tá, pessoal? Isso pode ter ajudado ela a chegar onde ela chegou. Qualidade de vida, né? Lúcida, conversando, respondendo aos repórteres, tá? Reflitam sobre isso também. E o Elvis Presley, vocês esqueçam o Elvis Presley. Isso aqui é um dado de que a comparação entre homens e mulheres, a gente vai chegar em 2040 com quase o dobro de mulheres se comparado com o número dos 80 anos. E é interessante porque aqui, ó, em azul, homens, em vermelho, mulheres. Em azul escuro, né, homens e mulheres, e em azul claro e vermelho claro, homens e mulheres em 2040. Nasce mais meninos, sempre nasceu mais meninos, né? Olha aqui, ó, em azul, mais do que meninas. Agora, lá no final da vida, nos 80 anos, em 2040, nós vamos ter quase o dobro de mulheres se comparado com homens. Por quê? Vamos discutir isso agora. Porque as mulheres, a natureza, ela foi mais cuidadosa com as mulheres. O sistema imune da mulher é melhor do que o sistema imune do homem. As mulheres, elas adoecem mais, é verdade, mas as mulheres morrem menos. Morrem mais homens de complicações do que mulheres. Os homens vão ficando pelo meio do caminho e as mulheres vão seguindo. Bom, mulheres possuem mais flexibilidade tecidual, é verdade, a mulher é mais flexível em todos os aspectos. Se você pegar o dedo de um homem e não dobra muito, pega o da mulher, vem até aqui atrás,
é flexível o tecido, ou seja, se adapta de uma forma melhor. Isso é um aliado do organismo feminino. As mulheres são muito mais bem-humoradas, você vê mais mulheres conversando entre si e dando risadas. Os homens estão sempre sérios, apertando a mão do outro com seriedade, com força, dificilmente sorriam para o outro. Ao que parece, dentro do universo masculino, se você sorrir, você está mostrando a sua fraqueza. Isso é um erro, né? É um erro dos rapazes. Mulheres são mais organizadas com a saúde, mulheres procuram mais ajuda de saúde. Homens só vão no médico morrendo. Homens, se ele não estiver morrendo, ele não vai, porque ele ainda tem força, né, para segurar a equipe do SAMU. Fala, não, eu não vou. Agora, se o SAMU conseguiu colocar ele, é porque ele já está muito ruim. E é um problema que quando chega na equipe de saúde, médicos, enfermeiros e a equipe de paramédicos não tem muito o que fazer, porque já chegou muito avançado. Nisso as mulheres se dão muito bem, porque as mulheres vão frequentemente ao médico. Outro dia eu chamei a atenção da minha esposa, falei assim, para que tanto médico? Né? Ela marcou uns 4, 5 médicos de uma vez só. Ela falou para mim assim, a saúde é minha, cuido eu da minha saúde. Aí eu, poderia ter dormido sem essa, né? Porque ela está certa. Eu estou errado que chamei a atenção dela. Ela precisa cuidar mesmo da saúde dela. Se ela perder, quem é que vai dar outra saúde para ela? Então ela precisa fazer isso mesmo. E nós, homens, estou me incluindo nisso, nós precisamos seguir os passos das mulheres para o cuidado com a nossa saúde. Pesquisa que fala sobre os efeitos, né, dos pensamentos positivos no sistema imune. Existem várias pesquisas sobre o sistema imune e o poder dos pensamentos. Eu estou escrevendo um livro nesse exato momento sobre isso. Então as pessoas que pensam bem, as pessoas que pensam positivamente, elas têm um efeito muito maior na saúde. O organismo dela fica mais preparado para combater os males que estão aí fora. Essa pesquisa aqui eu deixei grifado, né? A conclusão dessa pesquisa de 2014 diz assim, ó, esses dados sugerem que os efeitos da positividade, né, auxiliam aí no envelhecimento saudável. Então você ter pensamentos positivos, você enxergar o copo meio cheio, isso tem um efeito muito poderoso na sua saúde e também no seu futuro, no futuro da sua saúde. Tá bom? Eu agradeço vocês por vocês estarem aqui acompanhando tudo isso que eu preparei para vocês. Hoje é Dia dos Pais. Esse foi o meu presente para o meu pai, o Senhor Jesus. Por isso eu estou aqui. Eu já vi meu pai, o meu pai biológico, já almocei com ele, já dei um beijo nele e o meu presente para ele. E eu não poderia deixar de vir hoje aqui, trazer todas essas informações para vocês. Chamo agora para vocês, para concluir essa apresentação, o meu grande parceiro de palestras, né? O companheiro Eduardo. Passo para você agora. Tá? Doutor, tudo se resume aqui, ó. O final da palestra, eis aqui, o Senhor dos Exércitos jurou, dizendo, como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Veja o poder do pensamento. O senhor falou, quem pensa positivo, é o que você precisa. Você quer ser bem de saúde? Tudo depende do cérebro, do que você pensa. Se você pensa que vai adoecer, você acredita que você vai adoecer? Mesmo tendo fé ou não, você vai adoecer porque o seu cérebro é comando de tudo. Não é o coração que comanda você, é o pensamento. Por isso que Deus, o senhor não estava nem combinado, né? Mas a palestra do senhor encerra aqui, ó. Justamente o poder da determinação. Fé é determinação. Então eu vou fazer uma oração para que você tenha os pensamentos como pensamentos de Deus. Qual é o pensamento de Deus? Que você esteja bem. Você veja que toda a orientação da ciência foi o físico. Mas a alma também existe dentro desse corpo. E para que você esteja bem, você precisa se conectar com Deus. Meu Pai e meu Senhor, eu te agradeço por essa tarde, em homenagem ao Pai eterno, que é Deus, e também oro por todos os pais. Eu oro pelo Dr. Igor, porque também é pai. Eu tenho a certeza absoluta que o Senhor recebeu em tuas mãos esse presente
que o Dr. Igor deu ao Senhor e todos os pais que estão assistindo hoje esse momento importante, essa ciência e fé, porque o Senhor é dono do pensamento. O Senhor nos mostrou que o nosso corpo físico